A paz do Senhor Jesus para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Amém? Eu estou voltando hoje aqui para compartilhar esse devocional com você. E o dia de hoje é um dia especial para mim, porque nesse devocional eu já estou fazendo de casa, onde estou cuidando da minha mãe, que já teve alta e está se recuperando muito bem, pela graça de Deus. Amém? E hoje a gente tem um texto, muitos de nós conhecem, né? Mas os que não conhecem eu convido a fazer a leitura do livro de Lucas. E a gente vai falar a respeito de Maria, José e Maria, porque ambos tinham uma missão, né? Nós vamos ler o livro de Lucas, no capítulo 1. Vou ler a partezinha do verso 45 ao verso 55, quando José e Maria vão visitar Isabel e Zacarias, os pais de João o Batista. Vamos fazer essa leitura juntos? É muito bom começar um livro novo, né? Então, já que a gente hoje está começando pelo capítulo 1, se você quiser e puder, eu recomendo que faça. Lê o livro de Lucas todo. Se alimenta. Fica fortinho. Que a guerra é todo dia, né? Então vamos lá. Vamos do verso 45 a 55, tá bom? Bem-aventurada a que creu, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor foram ditas a ela. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que de agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o Todo-Poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos, todos os poderosos, e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade, para sempre. Então Maria ficou ali 3 meses, depois voltou para sua casa. Esse pedacinho é um cântico de Maria, elevando o nome do Senhor Todo-Poderoso, aquele que encontrou graça nela. No período que ela estava na casa de Isabel e Zacarias, né? Maria e José ficaram com eles por 3 meses. Porque Maria foi passar um tempo da gestação lá. E certamente aprendeu com Isabel, né? Que já estava mais adiantada na gestação, na gravidez dela. O Senhor me deu esse texto através de um louvor que eu cantava quando era menina, e trouxe no meu coração a necessidade de agradecer, de bendizer o nome do Senhor quando somos desafiados a viver algo extraordinário, a viver algo que a gente não consegue explicar, e nem só explicar, às vezes viver algo que é verdadeiramente um desafio. A missão divina, maravilhosa, sublime de Maria nessa terra, né? Seu ventre traria o Salvador, aquele que nos redimiria do pecado, que nos faria unidos novamente ao Senhor, ao Pai. Maria, mãe terrena de Jesus, que se tornaria o Cristo, né? Deus encarnado na terra. Maria, esposa, noiva, né?
desposada por José, que cumpria a lei, né? Que cumpria o que foi proferido a respeito de Jesus, que ele era da linhagem do rei Davi. José era da linhagem do rei Davi. Estava tudo certinho, tudo nos planos de Deus. Mas Maria e José tiveram uma missão sublime, muito maior do que tudo, do que todos nós. Mesmo assim, essa missão trazia desafios, desventuras, perseguição. Não foi uma missão facilitada. Não é porque Deus concedeu a alguém uma missão de fazer parte do grande plano de Deus na Terra que tudo vai ser fácil. Muito pelo contrário, porque o mundo trabalha contra o céu. E nós somos essas ferramentas que Deus decidiu usar, né? Como seus ajudadores aqui na Terra. Ele não precisa, mas Ele decidiu assim. Por amor, por misericórdia, por graça. E com o seu perdão em Jesus Cristo nas nossas vidas, nós somos participantes, coparticipantes da obra de Deus aqui na Terra. Mas Maria não deixou de se alegrar com a grande missão e o desafio que recebeu. Ela teve os seus problemas, né? Ela precisou vencer alguns desafios na defesa dessa missão. Muitas vezes, para defender a nossa missão, nós vamos ter que sair da área de conforto e entrar em áreas de desafios, mas com atitude corretas, com planejamento, com estratégias, para que a gente possa honrar essa missão. Eu até anotei aqui, nós lemos de Lucas 1, de 45 a 55, né? Mas desde o verso de 26 já fala a respeito de Maria, já começa falando a respeito da missão de Maria e José, né? Porque eles andavam juntos. Dificilmente o Senhor vai nos dar uma missão na Terra para que vivamos essa missão isoladamente. As grandes obras do Senhor, mesmo no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, nós nunca vemos uma pessoa isolada por muito tempo, porque Deus não nos criou para isso, né? Pelo contrário, Ele envia os seus anjos, ajudadores, pessoas com coração disposto, unidas no mesmo propósito, né? Para nos ajudar a suportar a missão, que sempre tem suas dificuldades para ser cumprida aqui na Terra. Eu anotei assim: Maria e José visitam a Isabel e Zacarias. A gente pode dizer que a missão era de Maria, mas a gente não pode esquecer que José foi escolhido também. Então, ao invés de a gente brigar por merecimento, por honra, a gente deve dividir a honra. Toda vez que Deus chamar, Ele vai chamar a mim e a mais alguém. Porque a gente não pode cair na vaidade de acreditar que a gente é a única solução de alguma coisa, porque a única solução de tudo é Jesus, a verdade, o caminho e a vida. Então, que a gente não tenha vaidade quando for convocado por Deus para fazer algo, mesmo que simples ou grandioso, que a vaidade não penetre o nosso coração, mas que o entendimento da responsabilidade da missão permaneça no nosso coração em todo o tempo. Porque é necessário ser responsável com aquilo que Deus nos chamou para realizar. E eu anotei assim: a missão de Maria era sublime, era de vida, divina, né? Mas não foi fácil e nem foi um processo indolor. Eles viveram as suas dores em função dessa missão. Foram perseguidos, ameaçados, privados de estar em sua casa, né? Por muitos períodos, privados do seu próprio lar, várias privações. Mas permaneceram confiando na palavra que Deus disse. Às vezes o mais difícil é a gente perseverar,
Porque a gente precisa, no tempo difícil, no dia mais difícil, lembrar do que Deus disse. No geral, a gente tem muita facilidade em ouvir as vozes ao nosso redor. E às vezes a nossa própria voz, ou a voz do nosso adversário também, que é muito inteligente, para trazer sofismas na nossa mente e fazer com que a gente acredite em outras coisas. Mas a verdade é que a gente precisa se apegar ao que Deus falou. Porque Ele é bom e soberano. E aquilo que Ele fala, Ele não mente, Ele não volta atrás, Ele não é filho do homem para que minta. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque Ele é Deus, Ele é perfeito. A palavra que Ele libera é perfeita. Então a gente precisa lembrar o que foi mesmo que Deus disse para mim. Como é importante a gente voltar e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é a palavra que Deus libera. Eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles para cumprir essa missão, para preservar essa missão linda. Porque sabiam que estavam fazendo parte de algo muito maior do que eles. Muito maior do que o casamento deles e gerar apenas um filho, né? Era muito mais do que maternidade, paternidade. Que a gente possa se esforçar para cumprir o grande plano de Deus que permeia as nossas vidas. Mesmo uma simples mãe, dona de casa, que para o Senhor tem um grande valor, né? Porque mães e donas de casa, elas cuidam de algo muito precioso, que é uma instituição criada por Deus, que é a família. Né? Uma das bases da sociedade e aonde Deus revela seu amor, seu cuidado, onde Deus nos ensina profundamente a respeito do seu amor, da renúncia, do perdão. Né? Na família que nós vivemos tudo isso, para depois vivermos isso com o próximo, com o outro, fora de casa. E que a gente possa perseverar para cuidar de tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos. Seja grande, seja pequeno, seja dentro de casa, seja fora. Que a gente possa manter essa chama acesa. Que a gente possa lembrar das palavras que Deus proferiu. Persevere, não tema. Independente do tamanho da missão, sempre haverá desafios a vencer. Mas Deus não nos deu espírito de medo, né? Mas ousadia no Senhor. Confie plenamente no Deus perfeito e amoroso. E faça o que estiver ao seu alcance. Tenha atitude. Tenha atitude, mas não saia fazendo o que você acredita, o que você acha. Procure a sabedoria de Deus. Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria e discernimento, porque assim Ele nos ajuda nas tomadas de decisão de cada dia. Que a minha missão, que a sua missão, que a missão de todos que Deus chamou. Todos temos uma missão, né? Falar do amor de Cristo, do amor de Deus através de Jesus Cristo, para todos. Mas se você tiver uma outra missão junto a essa, que a gente não esqueça de pedir ao Senhor sabedoria. Que a gente não esqueça que nós temos participação e temos responsabilidade naquilo para que Deus nos chamou. Mas que acima de todas as coisas, nós possamos fazer como Maria aqui, do 45 ao 55. Louvar a Deus, engrandecer a Deus, adorá-lo. Que a gente possa se alegrar com a missão. Que a gente possa lembrar quão grande é o privilégio de termos sido salvos e convocados como filhos e servos de Deus, do Deus Altíssimo. Que a nossa missão possa ser cheia da graça de Deus, do amor, da misericórdia, do perdão e da manifestação do poder do nome de Jesus e da ação do Divino Espírito Santo, através de nós, em nós e para nós. Que a gente possa reconhecer a nossa pequenez, como Maria fez aqui. No verso 48 ela diz, porque atentou na baixeza de sua serva. Quão pequeninos somos, formiguinhas diante do Senhor. Que nós possamos nos alegrar
com a graça que Ele derramou sobre nós. Amém? Encontre alegria. Encontre alegria no servir ao Senhor. Encontre alegria na convocação desse general que convoca os seus soldados. Que a gente possa agradecer a Deus pela missão de cada um de nós, pela missão de todos nós. Falar a respeito desse amor, desse perdão e daquilo que nos espera, que é a eternidade. Amém? Quero agradecer a Deus por essa semana, tem sido uma semana linda na minha vida. Eu tenho visto a mão de Deus nos cuidados na vida da minha mãe, na sua recuperação, na minha casa. Eu vejo o amor de Deus o tempo todo. Quem sabe um dia eu falo a respeito do milagre que Deus operou na vida da minha mãe, se assim ela permitiu. Então trago ela junto para falar um pouquinho comigo aqui. Mas importa que a gente encontre alegria. Os processos são doloridos, os desafios são grandes, mas são para a gente vencê-los. Eles não vêm para a gente ficar parado diante deles, pelo contrário, é para que a gente perceba o poder de Deus manifestado em nós e a força que Ele nos concede. Porque Ele é a nossa força, a graça de Deus nos fortalece e a gente consegue superar os desafios e que a gente se agarre à missão. Não vamos esquecer das palavras que Deus liberou para cada um de nós. Traga sempre a sua memória. Traga sempre o que for necessário. Quando estiver doendo mais, é quando a gente mais precisa lembrar do que Deus falou. O que foi mesmo que Deus me disse, hein? Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos dê livramento e escape da maldade desse mundo. Deus guarde nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes, aos jovens, aos trabalhadores, aos pais de família, às esposas. Que o Senhor guarde os nossos idosos. Que o Senhor abençoe a todo o seu povo na face da terra. E que o Espírito Santo de Deus permaneça conosco, dentro de nós e transbordando em nós para alcançar mais alguém. Assim como eu espero que a gente possa alcançar mais alguém com esse vídeo de hoje. Amém? Deus abençoe o nosso dia, eu vou ficar por aqui e agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Beijo, fiquem com Deus.